Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin, da disciplina de Políticas Públicas. São vários cursos, né, estudantes de vários cursos aí que passam por essa disciplina, né? Ela originalmente vem do curso de de Gestão Pública, né? Essa disciplina de Políticas Públicas, mas ela acaba pegando também outros cursos, né, como uma disciplina importante para se pensar a, a se pensar a vida em sociedade, enfim, né, e como o que nós podemos fazer para melhorar as nossas relações sociais. Vocês passaram já pelas atividades, né? Tivemos aí recentemente a reabertura das atividades e agora vocês vão entrar a partir de amanhã, né, do dia 12, no período da avaliação presencial. Enfim. Então, fiquem à vontade aí, nós temos esse encontro hoje e também a semana que vem. Fiquem à vontade aí para que a gente possa tirar dúvidas ainda que restam, enfim, e trocar algumas ideias. Eu hoje queria fazer com vocês uma reflexão aí, tentando pensar já num conjunto, né? Tentar fazer uma síntese aí das nossas reflexões, né? Primeiro, lembrar sempre, né, que a parte legal, a parte da legislação, né, enfim, as regras, etc., isso tudo é passível de mudança de maneira mais constante, né? Tanto mudanças que visam aprimorar os procedimentos, né, no campo da administração, execução das políticas públicas, quanto também mudanças que são produto das forças políticas, né? Enfim, e da correlação de forças existentes na sociedade. Então, essas regras elas tendem a mudar. É sempre mais interessante, então, né, num curso como nós, um curso de graduação, que a gente tente criar a base de uma reflexão teórica, né, fundamental, ou sobre os fundamentos, né, dessas políticas públicas e a partir dessa base teórica que nós podemos formar, né, de uma reflexão, a partir disso a gente consegue também lidar melhor com as questões que são técnicas, né, as questões legais, etc., dos procedimentos, né, que devem ser seguidos. Essa reflexão de hoje eu queria fazer em três degraus, né? Primeiro que, assim, quando nós estamos falando de política pública, a gente está falando da vida em sociedade. A, a vida em sociedade pressupõe algumas coisas fundamentais. Ela é necessariamente coletiva. Então, assim, estudos básicos de antropologia vão nos ensinar que o humano é um animal social, né? Portanto, nós vivemos sempre em conjunto. É um animal gregário, né? Ele vive sempre em bando. Essa característica que é da nossa espécie nos obriga a estabelecer relações sociais. Portanto, as políticas públicas elas derivam dessa característica que é própria da nossa espécie, né? Quer dizer, é necessário que a gente pense a vida humana socialmente, coletivamente, né? E isso tem a ver, né, diretamente com interesses e necessidades gerais, né? Tanto aquelas que são fundamentais para a subsistência e a reprodução da espécie, mas também aquelas que podem nos trazer melhores condições de vida, né? Enfim, melhorias aí nas condições de saúde, de alimentação, de habitação, de mobilidade, e na medida em que as sociedades humanas vão se transformando, né? Essas necessidades também vão se modificando, mas a necessidade fundamental né, sendo um animal gregário, sendo uma espécie que anda, que vive sempre em bando, né, a vida social ela é necessária ser pensada coletivamente.
Por que é importante refletir sobre isso, né? É bastante comum, e no nosso tempo isso ganhou bastante força, que as pessoas tenham tendências cada vez mais individualistas, né? E que tendam a pensar os esforços, né, para tentar regular e tornar mais razoável a vida coletivamente, né? As pessoas tendem a pensar esses esforços como ingerências, né, na vida individual, né? Ora, é importante que a gente compreenda e que a gente reflita sobre isso, né? A vida humana, né, a vida em sociedade, ela não depende exclusivamente do indivíduo. Aliás, no geral é o contrário, né? Assim, somente com condições sociais, né, que nós podemos criar para garantir a segurança, para garantir a mobilidade em segurança, para garantir determinadas condições fundamentais, né, de saúde, de alimentação e etc. Somente com essas condições garantidas socialmente e coletivamente é que nós podemos também viver individualmente, né, subjetivamente, da melhor maneira. Então, a vida para a nossa espécie, embora, insisto, né, nós tenhamos essas tendências individualistas, para a nossa espécie, a vida tem que ser pensada em primeiro lugar socialmente, coletivamente, né? E somente numa sociedade saudável, né, uma sociedade que nos permita viver com um determinado nível de tranquilidade, é que nós podemos também desenvolver as potencialidades individuais, enfim, as vontades, as aptidões, etc., né? Também da melhor maneira. Então, nós necessitamos da reflexão sobre a vida em sociedade, né? A vida não é, no fim das contas, cada um correndo atrás do seu e pronto, né? Individualmente, né? E um engolindo o outro, né? Isso seria um estado caótico, né, para a vida social. Tem um filósofo do século XVII, né, chamado Spinoza, que ele entrava já nesse debate. Você vê que isso é um debate bastante antigo, né? As pessoas falam disso como se fosse uma grande novidade, né? Mas ele respondia, né, a esses que defendem assim, não, a liberdade é individual. Quer dizer o quê? Que cada um pode fazer o que quiser e de acordo com suas forças e etc. E eles diziam o seguinte, não, né? Assim, nessa suposta liberdade total, o que nós vamos ter sempre ele falava dos peixes, né? Ele falava assim, nós vamos ter, assim, é o peixe maior comendo o peixe menor, e pronto, né? E é isso. O, essa ideia né, de uma suposta liberdade total para que cada um faça o que bem quiser, no geral e historicamente, né, somente gera mais injustiças e mais instabilidade, né, e mais violência, né, e mais problemas sociais. Portanto, as políticas públicas elas têm um papel fundamental nessa dimensão, que também é fundamental, né, de se pensar a vida socialmente, né? Então, essas tendências mais egoístas, individualistas, enfim, elas costumam nadar contra, né, a corrente do processo civilizatório da nossa espécie mesmo, né, que é pleno de contradições e de problemas, enfim, mas que é também o que tem conseguido manter a nossa espécie se multiplicando e persistindo nesse tempo todo. Uma segunda, um segundo nível, né, mas que decorre desses, né, eles estão todos conectados, aqui os três conectados, olha, como é que nós podemos tornar possível, então, né? Olha, se é necessário para a nossa espécie pensar a vida coletivamente, como isso pode ser possível, né? Como nós podemos tornar isso possível? Quer dizer, quais os instrumentos que nós criamos e que nós podemos utilizar para que seja possível pensar em algo assim? E aí surge um outro ponto que é bastante polêmico, e insisto, isso é muito antigo, né? Ali
no século 17 e 18 se debatia isso. Que está bem ali, né, os germes do chamado Estado moderno e da sociedade capitalista. Que é uma dada visão sobre o que nós chamamos de Estado, que ela é sempre bastante negativa, né? O Estado sendo visto como um instrumento de usurpação da liberdade individual e essas coisas todas. Há um dado histórico que pode ser negativo sobre o Estado, que é o fato do Estado nascer. Se vocês estudarem ali, né, o processo o nosso processo civilizatório, e quando começam a aparecer estruturas, né, similares a isso que nós chamamos hoje de Estado, vocês vão perceber que isso surge no momento em que surgem desigualdades na sociedade, particularmente aquela baseada na exploração do humano sobre o humano, né? Quer dizer, um dado grupo humano que vive da exploração do trabalho de outro grupo, ou da maneira como nós tratamos ali, a partir dos conceitos próprios da politologia, né, da ciência política, quando surgem as sociedades divididas em classes sociais, né, quer dizer, humanos distribuídos em lugares distintos e desiguais nas relações sociais de produção. O Estado surge aí, então ele vai surgir nesse momento como um instrumento de organização da vida social e sempre um instrumento ligado prioritariamente aos interesses de uma classe que é dominante. Então o Estado sempre ele vai cumprir esse papel. Nós podemos atribuir a isso um caráter negativo, evidentemente, né? Se nós falamos de desigualdades sociais desse tipo. Mas, de qualquer maneira, né, isso ocorrendo historicamente, o Estado, que para algum, e até para alguns grupos que defendem ardorosamente, né, a própria ordem capitalista e qualquer outro tipo de forma de organização social baseada nesse tipo de desigualdade, as pessoas se voltam contra o Estado como se o Estado fosse um instrumento de usurpação da liberdade individual, né? E aí, nesse sentido, um aspecto muito mais negativo, né? Porque é como se o Estado fosse um empecilho para que os grupos pudessem atuar livremente, e nesse caso, atuar livremente para fins lá não muito nobres, né? Que é a acentuação da exploração, etc. De novo, né? Essa ideia de que a vida humana seria um todos contra todos e cada um correndo atrás do seu e pronto, né? Isso não ocorreu para a nossa espécie, não ocorreu, e insisto, né? Ainda bem, né? Porque nós não estaríamos aqui para pensar essa história. Alguns valores da ética, enfim, é claro, isso tudo é importante, né, para que seja é, sirva de baliza, né, quando nós pensamos na vida social. Então, o que vai aparecer com o tempo, ainda que o Estado tenha, né, nesse primeiro sentido que pode ser negativo, como eu falei, né, ele surge em sociedades já divididas em classes sociais, né, portanto, sociedades fundadas nesse tipo de desigualdade. Ainda que isso ocorra, o Estado vai cumprir um papel importantíssimo, né, como um instrumento de regulação da vida social, né, um instrumento necessário para que a gente possa. E o Estado, a gente está pensando em todas as instâncias do Estado, né, os três poderes e as instituições todas envolvidas nessa grande estrutura jurídico-política, que tem como grande tarefa, sem dúvida, reproduzir a ordem, né, então, né, em formações sociais capitalistas, reproduzir a ordem capitalista, como no feudalismo o papel era reproduzir a ordem feudal e assim sucessivamente. Mas o Estado tem um papel fundamental aí, né, de conseguir regular as relações sociais e estabelecer uma base mínima, né, uma base mínima legal, né, e, portanto, do direito, e também garantir evolutivamente, né, uma reflexão sobre determinados valores éticos, civilizatórios, enfim, que vão permitir com que a vida humana seja menos ruim, né, com o passar do tempo.
o avanço das tecnologias, enfim, e o acesso, né, a essas novas tecnologias garante aos humanos uma vida mais longa, né, mais saudável, mais tranquila e etc. Mas esse avanço não garante essa distribuição e esse acesso por si mesmo, né? Isso poderia ficar circunscrito ali, como é ainda em grande parte, né? Mas ainda poderia ser pior, né? Ficar circunscrito ali a um grupo muito reduzido e não ao conjunto, né, da sociedade e da vida coletiva. Quem consegue fazer isso, né, no fim das contas, o instrumento para que isso possa ser possível, né, esse tipo de distribuição, de regulação, de atendimento das necessidades, né, enfim, o instrumento para isso é o que nós chamamos de Estado. E o que nós chamamos de políticas públicas, né, enfim, são então as as medidas tomadas, né, mas não só as medidas, né, mas os princípios a partir dos quais são tomadas as decisões que destinam recursos para determinadas áreas e para determinadas populações, né, tendo em vista o bem-estar coletivo. Agora, é claro, né, que a, a vida objetiva, né, como a gente fala ali, né, a vida real, ela persiste é, atrelada, né, a essas relações estruturais que são baseadas em sociedades ainda, né, não sei se um dia a nossa espécie viverá outra forma, seria muito bom, mas sociedades que persistem ainda baseadas na exploração do humano sobre o humano, portanto, sociedades divididas em classes sociais, algumas delas que conseguem reduzir bastante, né, essas desigualdades, outras que persistem com desigualdades extremas, né? Então, em alguns países, o Brasil ainda vive bastante disso, há outros países em situação bastante pior, que nós temos assim grupos multimilionários, né, concentrando uma quantidade de riqueza gigantesca e de outra banda uma outra, né, população gigantesca que vive ali sem as condições mínimas para a própria sobrevivência, né, em condições miseráveis, enfim, que vivem, né, na média, estatisticamente, muito menos e muito mal. Enfim, então nós temos, e aí nesse meio, né, nós temos camadas intermediárias, grupos diversos, que vivem em condições lá, é, né, mais ou menos ajustadas à realidade possível. Ah, o Estado, embora ele tenha, né, essa tarefa, por princípio, de reproduzir a ordem, portanto, de agir prioritariamente, né, de acordo com os interesses desses setores que são dominantes, né? Esse é o papel fundamental, independentemente do governo, tá? Isso não muda se muda o governo, né? Esse governo ou outro governo, né? O que muda esse governo ou outro governo é que há uma margem de manobra, né? Dependendo do projeto de cada um desses governos, de conseguir atender um tanto mais, né, a determinados setores e menos a outros, e assim sucessivamente. Mas o caráter do Estado permanece o mesmo enquanto nós vivemos uma determinada formação social, né? Acho que a gente conseguiu deixar isso mais ou menos claro lá no material. Mas o mais importante é que o que vai se dar em sociedade, nas sociedades no modo geral, né, é que essas classes, frações de classes sociais, grupos de interesse, determinadas camadas, setores específicos, né, que têm necessidades também específicas, esses grupos eles vão conseguir dar passos importantes, né, no sentido da solução de determinados problemas e, portanto, né, de tornar a vida um tanto melhor, na medida em que eles são capazes de se organizar, né, de exercer algum tipo de pressão, enfim. Então, essas pressões que ocorrem por esses grupos todos vão também fazendo com que as atenções sejam voltadas para esses grupos, né, e concessões sejam feitas ali para que os problemas sejam reduzidos ou solucionados, né? Em sociedades em que as desigualdades sociais são bem mais reduzidas, né?
em alguns dos chamados países mais desenvolvidos, enfim. E aí é necessário estudar um tanto da história para entender o porquê que eles se desenvolveram mais e outros menos, né? Eles conseguiram isso largamente, né? Baseados na exploração desses países que permanecem mais pobres. Mas, enfim, dentro desses países mesmo, né, o que a gente tem, se pegarem a Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, enfim, as condições ali no primeiro século da Revolução Industrial eram uma miséria gritante, né, dos novos trabalhadores ali, da classe operária, etc. Então, e foi a partir da organização, né, dos trabalhadores, do exercício da pressão política ali, enfim, tal, que eles conseguiram, e de outros setores, né, que conseguiram ali leis, políticas públicas, né? Portanto, conseguiram que o Estado fosse capaz de regular a vida social de uma tal maneira para tornar a vida coletivamente melhor, né? Para tornar a vida socialmente mais razoável para todos. Então, apesar, então, aí insisto, né, dessas desigualdades, o Estado ainda é um instrumento fundamental, né, para que a gente possa viver em condições mais razoáveis. E não tenho dúvida, né, de que não existe nenhum humano que pode ser plenamente feliz, né, isoladamente, né, vivendo numa ilha cercada de miséria, né? A vida seria bem mais razoável se todos tivéssemos acesso a condições de vida também melhores. De novo, né? Ou nós pensamos a espécie, né, como um ser social e como um ser coletivo, ou nós caminhamos para esses processos de retrocesso civilizatório, como nós costumamos ver de quando em vez aí na história e também nos últimos tempos por aí. Era isso. Vejo vocês de novo a semana que vem. Conversamos pelas mensagens. Meu abraço e até mais.